Sobre a candidatura, o governador Tarcísio de Freitas também vive um dilema para escolher um possível vice na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Vamos voltar a conversar ao vivo com o Misael Mainetti. Misael, eu quero ouvir de você, porque o Tarcísio hoje deu uma coletiva, conversou com os jornalistas. Ele deu alguma pista ou acabou desconversando se há alguma preferência de um vice para formar a chapa na eleição deste ano? Mais uma vez, boa noite. Político bom é aquele que fala e acaba não falando nada, né? Então, Tarcísio de Freitas teceu elogios a alguns políticos, mas não cravou nada porque, nesse momento, está tudo sendo costurado nos bastidores. Essa é a verdade. Entre os nomes mais cotados para vice-governador, para concorrer a essa reeleição com o Tarcísio, estão o do atual vice-governador Felício Ramute, do PSD, que pode atrair vários votos aí do Vale do Ribeira, também o presidente da sigla, Gilberto Kassabes, ainda o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, e André do Prado, ele que é presidente da Assembleia Legislativa e é deputado estadual pelo PL. Os nomes mais cotados, Felício Ramute e André do Prado. Questionado sobre o nome de André do Prado, Tarcísio de Freitas não poupou elogios. Acompanhe. O André do Prado é um presente para qualquer um excelente nome, um excelente quadro, um tremendo presidente da Assembleia que ajudou muito o nosso mandato até aqui, uma grande liderança, uma pessoa super habilidosa, um parceiro de primeira hora, que tem sido sim muito importante para nós. Eu sempre tenho falado em todos os eventos que a gente conseguiu desenvolver aqui um ambiente muito favorável, um ambiente de uma relação muito saudável entre executivo e legislativo, uma relação de independência, porém de absoluta harmonia, e nós conseguimos dar passos muito ousados. André do Prado é figura marcada em qualquer evento. Onde Tarcísio de Freitas está, André do Prado está lá. Também Felício Ramute, sempre que possível, mas em todos os eventos que eu participo do governo de São Paulo, vejo lá André do Prado. Então, estes são os principais nomes para tentar aí a vaga, né, de pré-candidatura ao governo de São Paulo, ou melhor, a vice-governador de São Paulo. Como mencionei, ainda tudo está sendo costurado, não há um nome definido. Tarcísio de Freitas também disse isso nessa coletiva e, parafraseando a jornalista Dora Kramer, é uma eleição mega blaster difícil que a gente vai acompanhar. Cassius. Sensacional, Misael Mainetti. Realmente é o termo que ficou, viu? Mega Blaster. Inclusive, Misael, a gente preparou aqui uma arte, o pessoal de casa entender um pouquinho mais quem são esses possíveis candidatos que podem formar a chapa de Tarcísio de Freitas nessa corrida eleitoral rumo à reeleição no Palácio dos Bandeirantes. Então, aqui no Centro Tarcísio de Freitas, vamos começar, gente, então, com as possibilidades de Felício Ramute. Seria a estratégia, pelo menos ali, a mais aceitável, seria a mais tranquila, passando uma ideia de continuidade de governo, já que ele busca uma reeleição. Felício Ramute, por muitas vezes, durante as viagens de Tarcísio de Freitas, ocupou a cadeira de governador do estado e seria, pelo menos, aquela estratégia de time tá ganhando, não se mexe. Então, ele conta com essa vantagem, pelo menos, né, com este ponto a favor. Ao lado de Felício Ramute está Gilberto Kassab, que é o presidente do partido de Felício Ramute e já deixou, inclusive, claro, publicamente, que seria uma honra, né, que ele se sentiria aí, pelo menos, aí, respeitado, homenageado, caso integrasse, o caso fizesse parte da chapa com o Tarcísio de Freitas. E por que isso? O próprio Gilberto Kassab já deixou claro nas entrelinhas e também para aliados que ele tem um grande desejo de concorrer ao governo do estado em 2030. Ou seja, ele ficaria de vice, ganharia essa capilaridade muito grande e aí sim, depois de 30, que Tarcísio já não poderia concorrer, já que teria completado 2 mandatos, Gilberto Kassab pularia então de número 2 para o número 1 do governo do estado de São Paulo. É uma estratégia muito parecida também de Ricardo Nunes, que plantaria neste ano uma espécie de 02 para colher daqui a 4 anos ser o 01. E é claro que tem essa proximidade entre a capital paulista, né, o prefeito da cidade com o governo do estado, em muitas agendas juntos, em viagens juntos, há essa aproximação
E Ricardo Nunes também faz parte do MDB, que sempre teve este apoio ao longo, né, da história do Palácio dos Bandeirantes. E por fim, gente, como o Misael trouxe os detalhes do André do Prado, o Tarcísio foi muito taxativo ao dizer, né, do apoio dele, da força que ele tem, do trabalho que ele exerceu ao longo, né, na presidência da LESP, da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, e tem um personagem, ou pelo menos um elemento muito importante e que tem uma força, um poder de influência extremamente determinante, nesse caso, em cima do Tarcísio, que é a figura de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. E o Valdemar já falou publicamente, já deixou isso muito claro, que vai brigar e vai entrar com força nessa disputa para que André do Prado seja, então, o vice na chapa de Tarcísio de Freitas. Tem outro detalhe importante também, só que eu esqueci de falar de Ricardo Nunes. O vice de Ricardo Nunes, o Melo Araújo, ele é do PL. Então, o Ricardo Nunes indo para a chapa, a prefeitura da cidade de São Paulo, da maior cidade do país, ficaria então com o PL. Pode então ter negociação entre o PL e o MDB. Dora e Vilela, eu quero ouvir vocês sobre esses possíveis postulantes a formar uma chapa com Tarcísio de Freitas. Vilela, você acredita que quem tem mais força nesse sentido? O Tarcísio deve adotar uma estratégia do o time que não está ganhando não se mexe, ou eu prefiro não me incomodar, porque há candidatos que têm uma força eleitoral muito grande, por exemplo, o Kassab. Como é que você enxerga cada uma dessas figuras? Olha, Cassius, eu vejo que existe o interesse natural de Tarcísio de Freitas de ter um nome que não vá fazer sombra durante o seu mandato, que tenha talvez ali uma postura discreta, um nome bom de vice. Mais ou menos como o Felício Ramute foi ao longo desse primeiro mandato, demonstrando ali uma sintonia, uma parceria, atuando onde precisa atuar, mas sem ultrapassar os limites da figura do governador. Então eu sinto que talvez o nome preferencial seja o da manutenção por Felício Ramute, ou talvez André do Prado, presidente da Assembleia, que também casaria um pouco nesse projeto. Ele teria realmente uma linha ali um pouco discreta, mas atuando, auxiliando no dia a dia. Quando a gente trata de Kassab é uma figura maiúscula na política brasileira, e no caso de Ricardo Nunes eu vejo que ele teria todo o interesse em ir para o governo do estado, mas se ele fosse o candidato titular numa eventual candidatura de Tarcísio a presidente. Para ele largar a prefeitura de São Paulo e assumir como candidato a vice, aí me parece que fica mais difícil, eu já tiraria talvez ele do jogo. Eu tenho a impressão que no final das contas a grande disputa vai ser entre esses dois nomes, o atual vice-governador e o atual presidente do Legislativo Paulista. Dora, eu quero te ouvir também. O Tarcísio de Freitas vai escolher um candidato forte para a chapa ou alguém que talvez não dê trabalho para ele? Pois é, né? Essa coisa de vice, eu acho que eu estou com Vilela, sabe? Porque o vice, em geral, vice bom é aquele vice que não atrapalha, né? E, por exemplo, o Ricardo Nunes vai sair, ele não atrapalharia em nada, mas eu acho que Vilela fez a leitura correta. Vai deixar a Prefeitura de São Paulo para ser vice, acabou de ganhar, praticamente acabou de ganhar em 24, acabou de renovar, iniciar um novo mandato em 25, para ser vice, não vejo sentido. Kassab, pois está grandinho demais para ocupar uma vice. E eu não sei, porque o Kassab já disse publicamente mesmo que queria ser vice, mas os amigos dele dentro do PSD sentem que, como é que foi a expressão que eu ouvi? Que ele tem emparedado, Tarcísio, tem emparedado o Kassab, dando preferência ao Ramute. E o Kassab, agora, nesse novo lance dele de procurar um lugar de interlocução, de protagonismo nas negociações federais, para ele ficar amarrado no lugar de vice do Tarcísio também não é interessante, porque o Kassab, por enquanto, a gente não sabe o que vai fazer. Para o Kassab dar uma vice aí para o Lula, e no caso do Alckmin ser deslocado para concorrer em São Paulo, não custa. Então, eu estou também, o Misael também fez essa leitura de que os nomes mais cotados, André do Prado e o Ramute, eu vou na aposta dele. E Misael, já que o Misael gostou da expressão como é que é? Super Blaster, eu adorei também a definição.
Político bom é aquele que fala, fala e não diz nada. Ele acertou em cheio. Vão falar, falar e não dizer nada, pelo menos até 5 de abril. Dora,